Olá, meus amigos. Hoje eu quero te fazer uma pergunta e eu espero que você consiga responder. Qual a voz você vai ouvir? Qual a voz você vai ouvir? A palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. O ponto que se deve discutir quando o assunto é pecado não é se nós vamos cometê-lo, e sim quando nós vamos cometê-lo. Todos vamos pecar. A própria palavra de Deus afirma isso. Isso é fato. Então a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer quando nós pecarmos? Nós vamos ouvir a voz errada e fazer a coisa errada, ou nós vamos ouvir a voz certa e fazer a coisa certa? Judas Iscariote e Pedro traíram Jesus. Cada um do seu jeito, mas traíram. Judas traiu Cristo por 30 moedas de prata, enquanto Pedro negou Jesus, e não foi uma vez só. No entanto, não foram os pecados que definiram os destinos dessas duas pessoas, desses dois discípulos, e sim a atitude que cada um tomou após o erro. Judas ouviu a voz errada e fez a coisa errada. Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa e recebeu o perdão de Jesus. A voz errada, a voz do inimigo nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos errado, depois de termos pecado. Mas a voz certa, amados, sempre nos levará para a palavra, sempre nos levará para a presença do Pai, para a comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos. A questão é: qual é a voz que você vai decidir ouvir? Pense nisso e ouça a voz certa. Tenha um bom dia, um beijo no seu coração.